Boa noite, queridos irmãos. Vamos então, nesse momento em que nos reunimos para as tarefas da noite, todos nós somos médiuns, todos nós que nos reunimos nesse instante, estamos aqui para cumprir tarefas especializadas. Cada um dentro da sua mediunidade tem o seu trabalho a realizar. Então, vamos pedir a Jesus, todos juntos, que Ele seja a nossa inspiração, para que possamos sair daqui orientados através das lições, inspirados pelos nossos benfeitores, para que na nossa vida diária sintamos necessidade e tenhamos também sempre atentos às responsabilidades de vivermos aqui na Terra. Vamos fechar os nossos olhos, vamos sentir a presença de Jesus junto conosco. Vamos sentir a presença da equipe especializada que atendem, que socorrem, que orientam todos nós que estamos reunidos em nome dos ensinamentos de Jesus. Vamos envolver os nossos irmãos em pensamento e em sentimentos, aqueles que ficaram em nossos lares, encarnados, desencarnados, que convivem conosco, para que todos recebam neste momento essa energia positiva que estamos vibrando na conquista do bem, da esperança e da recuperação de cada um de nós. Que todos sejam visitados pela equipe espiritual que nos ajuda nesse instante para que realizemos as nossas tarefas nos padrões da fraternidade, do amor, diante da obra do Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Jesus e pedir a Ele que abençoe também os nomes dos nossos irmãos que estão no livro de prece da nossa casa, colocados por todos nós que aqui estamos. Sabemos que equipes são providenciadas pela equipe espiritual do trabalho, para que estejam também assistindo aqueles que colocamos os nomes e desejamos que eles recebam os benefícios vindo da espiritualidade superior. Assim, Jesus, sabemos da Tua presença na vida de todos nós aqui na Terra e Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aprendendo cada dia mais contigo a educar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Fica conosco, Jesus, e nos ajude a estar contigo sempre, que assim seja. Nós vamos, de início, já que as nossas lições sempre são para nossa reflexão, encontrei hoje, achei bastante importante, porque nós estamos numa reunião onde também temos que ter essa certeza. E nos diz esses dizeres, dizendo de Allan Kardec, Ele diz para nós que quando estivermos no mundo espiritual, todo o nosso passado ficará descoberto. E o bem e o mal que tivermos feito serão igualmente conhecidos. A nossa responsabilidade de viver agora, nessa encarnação. Aquele que praticou o mal não vai conseguir escapar aos olhos de suas vítimas. Veja bem, É muito importante que a gente possa recordar, porque a gente pensa o desencarne,
Um pensa que vai para o céu, o outro, né, também levado a outros lugares que não seja o céu. Então a gente vai estar junto, né, com as nossas vítimas. Se fizermos o bem, parabéns. Se fizermos o mal, nós vamos nos encontrar ao deixarmos o corpo físico. Então é bom que a gente pense nisso, né, para que a gente possa mudar a vida da gente. E a lição de hoje, também do livro Coragem, nos traz a orientação por Emmanuel, que nos diz: tuas dificuldades. E ele põe todos nós para refletirmos, né? Imagina como seria difícil de suportar um educandário em que os alunos tão somente soubessem chorar na hora do ensino. O planeta Terra é uma escola, né? E ele está comparando o nosso planeta Terra, nós somos os alunos, e ele está nos trazendo o quadro, né, da escola, para que a gente possa imaginar como seria tão difícil de suportar um educandário em que os alunos tão somente soubessem chorar na hora do ensino. Imaginemos a gente ler essas lições, as que todos os dias a gente está aqui refletindo, né? E se a gente ficasse aqui chorando, não, mas eu sei que sou tão mal, não quero nem ouvir, né? E na escola, se o aluno fosse para a escola e ficasse chorando na hora do aprendizado? Reportamo-nos à imagem para considerar que, sendo a Terra, nossa escola, multimilenar, não é de hoje que a gente está aqui no planeta Terra, né? Multimilenar, urge em receber-lhe as dificuldades por lições. E a gente chora, né? Na hora da dor, das dificuldades, a gente fica igual o aluno na hora do ensino, porque as dificuldades, as dores que aparecem na nossa vida, elas vêm nos trazer lições, aceitando-lhe a utilidade e o objetivo. Se a gente aceitar as lições, não ficar chorando, reclamando, por que eu sofro, né? Vamos aprender as lições das dificuldades que a gente tem aqui na Terra. Diante dos obstáculos, ninguém precisa fixar-se no lado escuro que apresentem. Que a gente não busque, né, ficar só, ai, que dificuldade, como eu estou sofrendo, essa escuridão na nossa vida, né? Um náufrago, aí ele diz, um náufrago, aquele que está se afogando, né, faminto de estabilidade, ele quer se estabilizar, né, ele quer socorro, no sabor das ondas, não se lembrará de examinar o lodo no fundo da água, mas refletirá no melhor meio de alcançar a terra firme, né? Então, se a gente já está aqui naufragando nas dores, nas dificuldades, e a gente começar, né, querer ir mais para baixo, o náufrago, ele não pode pensar no lodo que tem, no perigo, no fundo do poço onde ele se encontra, né? Porque senão ele não vai conseguir se estabelecer o equilíbrio que ele precisa, né? Assim somos nós. Se a gente ficar chorando na hora que o educandário Planeta Terra estiver nos trazendo lições, se a gente chorar, se lamentar, não vamos aprender a lição, né? E também, se estamos afundando em alguma coisa que ainda não conseguimos segurar para nos equilibrarmos, não vamos pensar no mais difícil para nós, vamos pensar sempre que a gente tem condições de vencer. Aí ele diz assim: todo minuto de queixa, olha só, e é o hábito da gente, né? Todo minuto de queixa é minuto perdido. Todos os minutos que estamos reclamando, queixando da nossa vida, das dificuldades, são minutos perdidos, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas. Ainda estamos criando mais problemas na hora que a gente está
né, queixando da nossa vida. Parece que é só a gente que passa por dificuldade, né? Então, ele vai aumentar os problemas de soluções. Não vamos conseguir solucionar os nossos problemas, porque vamos fazer igual o náufrago, está lá querendo passar a mão no lodo, no buraco mais embaixo, né? Então, não vamos responder, não vamos conseguir buscar uma solução para os nossos problemas, sobre os quais estejamos deitando lamentações. Na hora que a gente deita, fala, comenta, chora, reclama, a gente não consegue encontrar, como nos diz aqui, né, um equilíbrio, porque a gente está, como estava aqui, naufragando o nosso irmão, né, da história. Aquele que está se afogando num rio, não consegue, né? Se ele quiser ir mais para o fundo do rio, para ver como que é o fundo do rio, ele vai se afogar mesmo, né? Então, veja bem, toda prova, seja qual for, aparece na estrada a fim de elastecer-nos, de crescer a nossa força, né? Por isso a gente tem essas provas, para a gente ficar mais forte. Aperfeiçoar-nos a experiência, nos dá força. Por isso que nos acontecem muitas provas difíceis, né? Para nos fortalecer, para nos ajudar, para crescer a nossa fé, o nosso ânimo, sermos mais fortes. A gente diz assim, já passei por dificuldade, né? Agora estou passando, mas sei que vou vencer, porque eu venci uma, venço duas, venço todas que vierem, né? Nos fortalece o espírito. Aí ele diz, em síntese, quase toda dificuldade implica sofrimento, e todo sofrimento, notadamente aqueles que não provocamos, redunda em renovação e auxílio para nós mesmos, se estivermos passando por dificuldade, porque a dificuldade nos traz sofrimento. Se estamos sofrendo, não foi a gente que provocou aquilo tudo, vai trazer para nós renovação, auxílio para nós mesmos. Veja bem que bênção, né? A gente compreender a vida como ela é de verdade. Lembrando a treva noturna, em cujo ápice começa a alvorada nova. Que a gente possa lembrar que nos dias escuros da nossa vida é como a noite, né? Está tudo escuro, mas o dia surge, a luz volta, e a gente levanta e pode levantar também, né, as nossas ações, a nossa esperança, em tudo se melhorar. Saibamos arrostar os impedimentos da vida, enfrentar os impedimentos, que a gente possa, né, saber enfrentar os impedimentos da vida sem receá-los. Sem ter medo, né? Sem ter receio, não. Eu sei que Deus, o nosso Pai, nos criou e nos mantém aqui na terra. Nós não estamos sozinhos. Cada qual deles é portador de mensagens determinadas. Veja bem, cada impedimento que surge na nossa vida, ele tem um aprendizado, ele vem nos ensinar, né? Ele é portador de mensagens determinadas, em determinada situação para nós, para a gente buscar o conhecimento, vivenciá-los, né? Para que possamos ser fortes a cada dia, a cada hora. Esse é um desafio, a que entesoures paciência. Veja bem que cada impedimento na nossa vida, ele traz mensagens determinadas para que a gente possa vencer esse desafio e entesourar paciência, em conquistar paciência. Aquele outro te impede a sublimação da capacidade de amar no cadinho da provação. Aí ele diz, aprendamos, sobretudo,
a decifrar os enigmas da existência na oficina do bem eterno. Cada dificuldade, cada problema, que a gente aprenda, né, a decifrar. Por que eu estou passando por esse sofrimento? O que aconteceu na minha vida? O que eu devo fazer para me melhorar, né? Então ele diz aqui, ó, serve e compreende, serve e suporta, serve e constrói, serve e beneficia. Tuas dificuldades, tuas bênçãos, nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. Veja bem, cada armadilha, cada momento que a gente se sente como se estivesse encarcerado em determinadas situações, né? Elas vêm nos trazer para nós esses momentos indiferentes que a gente não gosta, né? Mas vem nos trazer burilamento, porque aí a gente para, a gente pensa por quê, né? E vai buscar a resposta, e nós vamos encontrar sim, porque somos inspirados, todos somos médiuns, todos recebemos pensamentos e emitimos pensamentos. Então, problemas, dificuldades, é para ser vencidas, porque elas nos fortalecem. Sem os problemas, sem a enfermidade, sem as dificuldades, o que estaríamos fazendo nós que precisamos de aprender, né? De modificar o nosso espírito, os valores espirituais nossos, né? Então, o Fonte Viva, o Evangelho, também nos traz uma lição bastante importante, que nos diz, a 48, ela é Jesus falando conosco, João, capítulo 8, versículo 43. Porque não entendeis a minha linguagem? É uma pergunta. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Veja bem, porque a gente não entende a linguagem de Jesus, os seus ensinamentos no Evangelho. Por quê? Porque não podeis ouvir a minha palavra. A gente ouve, mas às vezes a gente não caminha por elas, né? E Emmanuel nos traz aqui, para melhor entendimento nosso, ele diz: a linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifráveis e estranha, né? Muitos de nós sentimos assim, sem condições ainda de entender os seus ensinamentos. Não conseguimos decifrar o que está nas palavras do Evangelho. E ele diz: faze todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Será que a gente entende esses dizeres do Evangelho? Fazer o bem possível, ainda que os males sejam crescentes e numerosos na nossa vida. Será que a gente já está mantendo esse equilíbrio no nosso viver, né? Fazer o bem quando o mal está chegando, está nos envolvendo na nossa vida? Aí ele diz: empresta sem exigir retribuição. Aí a gente não entende, né? Ah, mas se eu ajudei, se eu fiz, tem que falar ao menos muito obrigado, né? Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. E aí, né? É por isso que a gente não consegue decifrar isso aí que Jesus nos ensina. Eu amar os meus adversários, meus inimigos, né? Ajudar os caluniadores e os maus. É muita preparação nossa, né?
Muita gente escuta a boa nova, o Evangelho de Jesus, mas não lhe penetra os ensinamentos. Ainda não conseguimos colocar dentro de nós, no nosso viver, porque precisamos viver. É importante que a gente estude, mas nós vemos assim, muitas vezes, em trabalhos de desobsessão, nos chega aos ouvidos muitas coisas, muitos aprendizados, né? Nós que participamos, que não tem nos livros, não. É mais difícil do que o que lemos aqui. Né, irmão Sário? Veja bem, isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Nós temos que estudar o Evangelho e o nosso pensamento está sempre pautado no Evangelho de Jesus. Creem vagamente no socorro celeste. Eu tenho certeza, sim, mas quando as coisas dificultam, a gente perdeu aquela fé, né? Aquela certeza. Creem vagamente no socorro celeste nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas em nossas vidas, né? Nós temos que estudar e aplicar em nós essas leis, como nos diz aqui no começo, emprestar sem exigir retribuição. Eu tenho que ser fraterno, bondoso, fazer tudo o que eu posso, não preciso de retribuição, porque a obra é do Cristo, não é minha, eu estou aprendendo com Jesus, né? Desculpar incessantemente, será que a gente já tem esse evangelho dentro da gente, né? Amar os próprios adversários, meu Deus, a gente quer se ver longe, né? Ajudar os caluniadores, os maus. Então, muitos de nós, como diz o Evangelho, escutamos a boa nova, mas ainda não penetrou em nossos corações, em nossa mente, porque a mente é a força maior que temos. Pensamos, logo se materializa, né? O que pensamos. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Esses momentos que a gente trabalha e vai, preciso disso, preciso daquilo, a gente está sempre precisando das coisas materiais, né? Então absorve toda a nossa existência. Quando chegamos em certa idade, a gente já não tem mais aquela saúde, não tem mais aquela disposição, e aí, né? Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social. Com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho, na caridade e na luz, para engrandecimento do Espírito eterno. Veja bem, será que a gente está em busca só do patrimônio material? Aí vamos absorver toda a nossa existência, a gente vai viver no campo da matéria. Aí muitas de nós sentimos vazio por dentro, né? Porque precisamos alimentar o corpo, sim, precisamos, mas e o alimento do Espírito? É a vivência do Evangelho, né? Nós vamos estar estruturados com Jesus, né? Registram os chamamentos do Cristo, todos nós aqui, estamos dando prova disso, porque estamos aqui, porque registramos em nossa consciência o chamamento do Cristo. Você precisa de fazer algo mais, você precisa de aprender e mudar a sua vida, enquanto é tempo, né? Enquanto estamos no corpo físico. E nos diz aqui Emmanuel que nós todos registramos o chamamento do Cristo, todavia,
algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Meu Deus, né? Ainda estamos nessa condição. Recebem, mas não ouvem. Todos nós recebemos as instruções do Cristo, mas a gente não ouve como deve ouvir, né? Informam-se, mas não entendem. Somos informados que nós viemos, somos espíritos eternos, estamos no corpo físico para que a gente possa buscar esse alimento espiritual. Nesse campo de contradição, porque estamos vivendo, né, em contradição com o objetivo nosso aqui na Terra, que é buscar valores espirituais. Nesse campo de contradição, temos sempre respeitáveis personalidades humanas. Muitos, né, irmãos nossos, falam do Evangelho, emociona as massas, né? E por vezes, admiráveis amigos, conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviços aproveitáveis como um equipamento. Veja bem, nós estamos numa estação de serviço aqui na Terra, é o momento da gente trabalhar, né? E nós trazemos conosco o equipamento, que é o corpo físico, né? Porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis, não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor. É sempre fácil. Mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, vazio desse interesse material, que a gente tem muita dificuldade ainda, né? Mas e quem vai me sustentar? Né? Eu tenho que trabalhar, não posso parar. Então, a gente ouve a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Veja bem, é uma lição preciosa para todos nós, né? Para que a gente não venha, né, adquirir mais débitos, porque estamos no momento do trabalho, principalmente na época que estamos vivendo, a dor aumenta, as dificuldades, né? O sofrimento está aumentando cada vez mais. Então, nós estamos com o serviço na mão. Temos o aparelho que vai nos ajudar a levar as nossas mãos para auxiliar, a usar o nosso pensamento para socorrer a distância, né? Desejar o bem aos nossos irmãos. E temos o nosso coração, às vezes, vazio, não vamos atingir o trabalho que Jesus espera de nós. E que nós somos necessitados. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe e nos dê força para estarmos sempre relembrando os seus ensinamentos, não só ouvindo, mas guardar dentro de nós para que nos momentos oportunos a gente possa trabalhar, né? Hoje, principalmente, usando os nossos melhores sentimentos, para que todos possam sair daqui amparados, orientados por Jesus, pelos nossos benfeitores, e que o amanhã de todos nós possa ser melhor com Jesus.